Olá, eu sou o professor Marcos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do sistema digestório humano. Lembrando que na primeira aula sobre esse tema, nós falamos dos órgãos que compõem o sistema digestório. Falamos também que a digestão ela se classifica em dois tipos, sendo digestão mecânica e digestão química. Também falamos que a digestão ela tem início na boca com a mastigação e a deglutição dos alimentos e da importância, dos dentes na digestão dos alimentos, porque os dentes eles têm a primeira função do processo digestório, que é a mastigação. E para que tenhamos uma mastigação eficaz, é necessário, ter cuidados com os dentes, ter uma boa higienização bucal. E aí nós paramos aqui, nessa parte da boca para o estômago, onde nós vamos dar sequência ao estudo do nosso tema. Então, como já foi dito, a digestão ela tem início na boca com a mastigação, a deglutição do alimento. Quando engolimos a comida, a epíglote, que é esse órgão aí destacado na imagem, vou mostrar aqui para vocês. Essa epíglote, ela se fecha, automaticamente, fecha a entrada de ar para o sistema respiratório, e isso impede que o alimento ele interrompa a entrada de ar. Ou seja, quando nós mastigamos e engolimos o alimento, a epíglote involuntariamente ela se fecha para evitar que o bolo alimentar caia no sistema respiratório, e aí provoque um engasgo. Então, no esôfago, que é um outro órgão do sistema digestório humano, tá? O alimento ele é empurrado, para o estômago por contrações involuntárias dos músculos lívidos. Essas contrações, que referem-se aos movimentos de abrir e fechar do esôfago, nós denominamos de contrações peristálticas ou de movimentos peristálticos. Então, graças a esses movimentos peristálticos, que o bolo alimentar é empurrado para o estômago. E aí eu destaco para vocês esse órgão, importantíssimo do sistema digestório humano. As contrações dos músculos do estômago, elas continuam ocorrendo, E esse trabalho é denominado de digestão mecânica, assim como os movimentos peristálticos do esôfago e também a mastigação. Tudo isso engloba o processo de digestão mecânica. Então, além disso, os nervos e hormônios, eles estimulam as glândulas do estômago a produzirem o suco gástrico. O suco gástrico ele contém o ácido clorídrico, é um ácido que tem um pH baixíssimo, muito ácido mesmo, e também a pepsina, que é uma enzima que juntamente com o ácido clorídrico vão facilitar a digestão das proteínas contidas nos alimentos. Então esse é o início, o processo inicial da digestão química dos alimentos. Então a digestão química ela tem início aí no estômago com a ação do suco gástrico que vai aí atuar na quebra, das moléculas alimentares. A maior parte da digestão e da absorção do alimento ocorre no intestino delgado, que se divide em três tipos, sendo eles o duodeno, o jejum e também o íleo. Aí na imagem eu destaco para vocês órgãos que compõem o sistema digestório, órgãos esses chamados de órgãos acessórios, como o pâncreas, a bile, Esses órgãos eles têm função importantíssima na digestão dos alimentos. Então esses órgãos associados, que são
as glândulas salivares, o fígado que produz a bile e o pâncreas, eles atuam em conjunto com os demais órgãos do trato gastrointestinal. Então, mais na frente eu vou falar sobre o fígado, mas eu destaco aqui para vocês a bile, tá? A bile que é um fluido, né? Bile ou suco biliar é um fluido que é produzido pelo próprio fígado e ele é armazenado na vesícula biliar, esse órgãozinho aí destacado na cor verde, tá? Ele tem a capacidade de armazenar de 20 a 50 mililitros, né, de bile, da bile, e atua na emulsificação de gorduras, ou seja, homogeneização da suspensão de gordura em dispersão, né? Ela atua como se fosse uma espécie de detergente, fazendo com que a gordura ela possa se dissolver, né? Possa ser dissolvida. E além da bile, tá aí o pâncreas, que é uma glândula de aproximadamente 15 centímetros de extensão, tá? E também faz parte do sistema endócrino e ela segrega, né? Ela segrega o suco pancreático, além da insulina e o glucagon. Então, um órgão muito importante, né, para a absorção de enzimas da digestão. No duodeno são lançadas as secreções de duas glândulas, e aí, como eu já falei, o pâncreas, que produz o suco pancreático, uma mistura de enzimas digestivas, e o fígado, que produz a bile, lembrando que não possui enzimas digestivas aí. Nas paredes do intestino delgado há um grande número de dobras. Essas dobras são denominadas de vilosidades intestinais e cada célula dessas vilosidades, gente, possui dobras muito pequenas, né, microscópicas em sua superfície, as chamadas microvilosidades, que têm como função aumentar a superfície de contato com o alimento, fazendo com que o processo de digestão ocorra mais rápido. Tá, e o fígado, né, ele, além de produzir a bile, ele realiza diversas funções importantes para o organismo. E aqui eu destaco essas funções. Ele tem como função remover o excesso de glicose do sangue e armazena como glicogênio. Gente, o glicogênio ele é um polissacarídeo, né, e é a principal reserva de energia nas células animais. Então, o fígado tem como função armazenar essa reserva de energia que é o glicogênio, né, removendo assim o excesso de glicose. O fígado também utiliza os aminoácidos essenciais para produzir outros aminoácidos importantes para o corpo. Transforma os aminoácidos excedentes, né, em substâncias que podem ser usadas como fonte de energia. Remove as substâncias tóxicas presentes no sangue. Armazena lipídios, algumas vitaminas e alguns minerais. E também remove e destrói os glóbulos vermelhos desgastados. Então, essas são as funções do fígado, né? O intestino grosso, né? Depois de passar pelo intestino delgado, o que resta do alimento chega até o intestino grosso, que se divide em dois, que é o seco e o colo. O intestino grosso ele absorve parte da água e dos sais minerais que não foram absorvidos pelo intestino delgado. E aí lança essa água e esses sais minerais no sangue. E aí o que sobra, né, o que resta, aí que não é absorvido pelo corpo, são compactados e formam as fezes que são eliminadas. Então essa é a função do intestino grosso, né? Atuar na absorção de parte da água e dos sais minerais que não foram absorvidos pelo intestino delgado. E também a formação das fezes. Aqui eu destaco para vocês alguns problemas relacionados ao intestino. E aí temos a prisão de ventre, também denominada de constipação, que nada mais é do que o acúmulo de resíduos de alimento no intestino grosso, que absorve boa parte da água desses alimentos, formando as fezes secas e endurecidas. Então,
a prisão de ventre ela está relacionada com a grande absorção de água, qual deixa as fezes bastante compactadas, endurecidas, né, bastante duras, e aí a pessoa tem dificuldade, né, de eliminar essas fezes, né, com esse problema aí de constipação. Já a diarreia é totalmente contrário, né, está relacionada a problemas na reabsorção de água pelo intestino grosso. As fezes elas podem sair líquidas e aí pode causar a chamada desidratação, porque o corpo vai perder bastante água em virtude do intestino grosso não conseguir absorver a água, né, dali no processo final da digestão, e aí a água ela é eliminada com as fezes. Por isso que as fezes elas saem líquidas. Para evitar a desidratação, pode-se utilizar o soro de reidratação oral, né, que é uma forma de repor a água e os sais minerais perdidos na diarreia. Bom, assim eu finalizo nossa aula de hoje e aí eu deixo para vocês 4 questões para vocês responderem, tá? E aí qualquer dúvida é só entrar em contato, deixar a mensagem que eu vou estar esclarecendo mais sobre o assunto. Então, um forte abraço e até a próxima.